11 de abril de 1995, Deus nos deu uma revelação que iria mudar a trajetória de nossas vidas. Nós tínhamos acabado de conhecer sobre Deus e sua palavra. Nós somos 7 jovens para quem Deus deu o privilégio e a grande responsabilidade de compartilhar esta revelação com o mundo. Tudo começou por volta das 10h00 da manhã. Nós estávamos orando e preparados para sair num piquenique na tarde daquele dia. De repente, pelas 10 da manhã, uma poderosa luz branca brilhou por um dos vidros da janela. Quando a luz apareceu, todos nós imediatamente começamos a falar em línguas e fomos batizados com o Espírito Santo. Naquele momento, todos nós estávamos atônitos e fascinados com o que nós vimos. Aquela luz gloriosa estava iluminando todo o quarto. A luz era muito mais forte que a luz do sol. No meio da luz, nós vimos um exército de anjos vestidos de branco. Estes anjos eram tão bonitos, grandes e bem aparecidos. No meio de todos aqueles anjos nós vimos algo maravilhoso, a figura de um homem. Essa imagem era de um ser especial, um homem que estava vestido com um manto e vestiduras brancas. O seu cabelo era como fios de ouro. Nós não podíamos ver sua face porque era muito brilhante. Contudo, nós vimos um cinto de ouro ao redor de seu peito, com letras douradas que dizia, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele estava usando sandálias de puro ouro e sua beleza era inigualável. Quando nós vimos a presença daquele homem, todos nós caímos de joelhos. Então algo estranho aconteceu. Uma rocha apareceu no meio do quarto, e o Senhor, que estava conosco, nos mandou pegar sobre a rocha. A pedra estava a mais ou menos 25 centímetros do chão, e um grande buraco apareceu no chão. Era um buraco grande, escuro e tenebroso. Rapidamente, nós caímos em cima da pedra e nós descemos pelo buraco que estava no chão. Era escuro e nos conduzia para o centro da terra. Então, nós chegamos a uma caverna. Havia portas terríveis, como labirintos. Nós não queríamos entrar. Nós notamos um cheiro terrível e um calor que nos chocou. Quando nós entramos, nós vimos coisas terríveis, imagens assustadoras. Todo o lugar estava envolto em chamas, e no meio dessas chamas, haviam corpos de milhares de pessoas. Elas estavam sofrendo em grande tormento. A visão era horrorosa. Nós não queríamos ver o que estava sendo mostrado para nós. O lugar estava dividido em diferentes sessões de tormento e sofrimento. Uma das primeiras sessões que o Senhor permitiu que nós víssemos foi o Vale dos Caldeirões, como nós o chamamos. Havia milhões de caldeirões. Os caldeirões estavam abaixo do nível do chão. Cada um deles estava queimando com lava dentro. Dentro de cada um havia a alma da pessoa que havia morrido e ido para o inferno. Enquanto nós estávamos naquelas trevas terríveis, nós estávamos assustados. Nós estávamos com tanto medo que nós falamos ao Senhor, Senhor, nós não queremos ir para aquele lugar. Não nos leve para lá, Senhor. Tire-nos daqui, Senhor. E o Senhor nos respondeu com uma voz bonita e compassiva, essa experiência é necessária, então vocês poderão ver e dizer a outros. Nós estávamos no túnel que tinha o formato de um chifre, e nós parávamos para ver as sombras, demônios e figuras que se moviam de um lado para o outro. Nós continuamos a ir cada vez mais fundo. Numa questão de poucos segundos nós sentimos um vazio e grande medo. Naquele lugar, toda alma estava no meio do fogo. As pessoas viam miragens de rios limpos como cristal no meio do fogo, mas quando eles tentavam alcançar, os rios se tornavam fogo. Eles também viam árvores com frutos que davam água, mas quando eles tentavam pegar as frutas, elas queimavam as mãos deles e os demônios os ridicularizavam. Então Deus nos levou em um lugar muito pior que os outros lugares que nós já tínhamos visto. Nós vimos um lago de fogo e enxofre. Num lado daquele lago havia um lago menor. Naquele lago menor, havia milhões de almas chorando e implorando ao Senhor que tivesse misericórdia deles. Eles diziam ao Senhor, Senhor, por favor, tire-nos daqui por pelo menos um momento. Por favor, me dê a chance de voltar. Contudo, o Senhor não fez nada por ele porque eles já haviam sido julgados. No meio daqueles milhões de pessoas, o Senhor nos permitiu focar em um homem que estava com seu corpo pela metade submergido no lago de fogo. O Senhor nos permitiu entender e conhecer os pensamentos dele. O nome daquele homem era Marcos. Nós estávamos espantados com as coisas que aquele homem dizia para ele mesmo, em seus pensamentos.
Nós aprendemos uma eterna lição quando nós ouvimos estes pensamentos. Eu daria tudo para estar no seu lugar agora. Eu daria tudo para voltar para a terra por apenas um minuto. Eu não importaria se eu fosse o maior miserável, o mais doente, o mais odiado, ou o mais pobre do mundo. Eu daria tudo para voltar. Por apenas um minuto. O Senhor Jesus estava segurando minha mão. Jesus replicou para os pensamentos de Marcos dizendo: Marcos, por que você quer voltar para a terra mesmo que seja por um minuto? Com uma voz de choro e tormento, ele disse a Jesus: Senhor, eu daria tudo para voltar para a terra por apenas um minuto simplesmente para arrepender e ser salvo. Quando o Senhor ouviu o que Marcos lhe dissera, eu vi sangue vindo das feridas de Jesus e as lágrimas em seus olhos enquanto lhe dizia: Marcos, é tarde demais para você. Os bichos foram determinados para sua cama e eles irão te cobrir. Isaías 14:11. Quando o Senhor disse aquilo para ele, ele afundou no lago eternamente. Infelizmente, aquelas almas não tinham mais esperança. Somente na terra temos a chance de se arrepender hoje e ir para o céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agora deixo você com minha irmã para continuar este testemunho. Obrigado. Logo que as almas viram o Senhor, eles começaram a gritar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, me dê uma chance de sair deste lugar. Senhor, tire-me daqui e eu contarei ao mundo que este lugar é real. Mas o Senhor nem mesmo olhava para eles. Havia milhões de homens, mulheres e jovens naquele lugar. Nós também vimos homossexuais e bêbados no tormento. Nós vimos todas estas pessoas gritando em grande tormento. Chocou-nos ver como o corpo deles era destruído. Os bichos estavam saindo e entrando dos buracos do olho, boca, orelha, e estavam penetrando na pele por todo o corpo deles. Isto cumpre a palavra de Deus escrita no livro de Isaías 66:24: E sairão, e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Nós estávamos espantados com aquilo que estávamos assistindo. Nós vimos chamas de aproximadamente 9 a 12 pés de altura. Dentro de cada chama, havia a alma de uma pessoa que morreu e foi para o inferno. Enquanto nós caminhávamos na beira daquele lugar, as almas estendiam suas mãos para nós implorando misericórdia. Eles pediam a Jesus para tirar eles daquele lugar, mas o Senhor jamais olhou para eles. Então, nós começamos a ir para diferentes seções. Nós víamos a pior e terrível seção do inferno, onde os piores tormentos acontecem, o centro do inferno. A pior concentração de todas as formas de tormento, como alguns tipos de tormento que o ser humano não pode conseguir expressá-los. As únicas pessoas aqui são aquelas que conheciam Jesus e a palavra de Deus. Havia pastores, evangelistas, missionários, e todos os tipos de pessoas que tinham uma vez aceitado Jesus e conheciam a verdade, mas viviam uma vida dupla. Havia também desviados. O sofrimento deles era 1000 vezes pior do que qualquer outro. Eles estavam gritando e implorando ao Senhor por misericórdia, mas a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus 10:26 a 27, porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Aquelas almas estavam lá porque eles pregaram, jejuaram, cantaram e levantaram suas mãos na igreja, mas nas ruas e em casa eles estavam em adultério, fornicação, mentira e roubo. Nós não podemos mentir para Deus. A Bíblia diz que para aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Lucas 12:48. Senhor nos permitiu ver um homem que estava dentro de um dos caldeirões. Ele estava de cabeça para baixo e a carne em seu rosto estava caindo aos pedaços. Ele permaneceu a olhar o Senhor intensamente, e então começou a gritar o nome de Jesus. Ele disse: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, me dê uma chance. Senhor, me tire deste lugar. Mas o Senhor Jesus nem queria olhar para ele. Jesus simplesmente virou suas costas para ele. Quando Jesus fez isso,
O homem começou a amaldiçoar e blasfemar o Senhor. Este homem era o John Lennon, membro do grupo satânico chamado Tibitos. John Lennon foi o homem que zombou e fez piadas do Senhor durante sua vida. Ele disse que o cristianismo iria desaparecer e Jesus Cristo seria esquecido por todos. Contudo, hoje este homem está no inferno e Jesus Cristo está vivo. Também o cristianismo não desapareceu. John Lennon. Deus nos permitiu ver duas mulheres que tinham sido irmãs em Cristo enquanto estavam na terra, mas elas não viveram uma vida reta diante do Senhor. Uma disse para a outra, sua insolente: por sua causa eu estou neste lugar. Você não pregou para mim um evangelho santo. E porque você não me disse a verdade, agora eu estou aqui no inferno. Elas ficaram falando estas coisas uma para a outra no meio das chamas. Elas se odiavam porque não há amor, misericórdia e perdão no inferno. Havia milhares de almas que tinham conhecido a palavra de Deus, mas suas vidas não estavam limpas diante da santa presença do Senhor. Você não pode brincar com Deus ou com as chamas do inferno, disse o Senhor. Ele também nos contou: meus filhos, todo o sofrimento da terra concentrado em um único lugar é nada, nada comparado com o sofrimento que uma pessoa tem nos melhores lugares do inferno. Se é tão terrível para aqueles que sofreram menos no inferno, quanto pior seria para aqueles que estão no centro do inferno, aqueles que uma vez conheceram a palavra de Deus e desviou dos seus caminhos. Então o Senhor nos disse que nós podíamos brincar com fogo na terra, mas nunca com o fogo do inferno.